satisfação a ninguém, muito menos a um ministro, sério ou não. Amília Leitão tem mais uma pergunta a fazer. Pois não. Candidata, a senhora sempre foi solidária também com quem foi acusado de desmatamento. A senhora mesmo foi acusada de desmatamento ilegal em 2004, se não me engano. E a senhora acusada de desmatamento ilegal? Desmatamento ilegal em 2004. Não, nunca fui, Miriam, multada? Sinceramente. Não, nunca fui. Ilegal. Na vida, eu não tenho nenhum pedido de desmatamento. Foi anistiada depois do Código Florestal? Não, senhora, me desculpa. Eu nunca entrei com um documento em qualquer órgão ambiental pedindo licença para desmatamento. Você está equivocada. Jamais eu pedi alguma licença. Não porque seja contra, porque no Código Florestal, mesmo antes de ser mudado, de 1965, ele já tem um artigo e não foi alterado que permite legalmente alguém pedir desmatamento. Então eu estou dizendo que eu nunca pedi por uma simples falta de necessidade, porque eu poderia ter pedido sim, como todo produtor rural que se encaminha e desmata. Mas eu, no caso, coincidentemente... Então a senhora não fez, mas a senhora sempre foi solidária. Não, a senhora eu sou sempre solidária. defendeu. E mais do que isso, a senhora sempre teve uma relação muito conflituosa com os ambientalistas e disse uma vez ao The Guardian que isso era elogio. Da mesma forma que você me diz solidária aos produtores rurais, minha pergunta, e você é sempre solidária radicalmente aos ambientalistas, sem dar oportunidade aos produtores de conversar. Não, a senhora está enganada, porque eu visito bastante os produtores, os bons. Os bons produtores têm muitos. Então você deve me achar uma produtora terrível, porque enquanto fui presidente da CNA por 6 anos, eu já cheguei a implorar audiências com você para explicar nosso lado. Eu gostaria de fazer a minha pergunta. Claro que sim, você está me colocando em xeque, eu também quero perguntar para você por que não permitiu. Pois é, eu não sou candidata. A senhora é candidata, então aí eu faço a pergunta. O fato de ser candidata, Miriam, eu posso perguntar? Não lhe dá o direito de fazer perguntas tão fortes e tão assintosas e eu ter que ficar em silêncio. Você me desculpa. Não, aí você chega na hora tem a autoridade de ser uma pessoa da Rede Globo, muito bem respeitada no país, a senhora não me deixa mas perguntar. não lhe dá o direito de me afrontar. Eu tenho não estou o direito afrontando, de responder. eu estou fazendo uma pergunta. Não só pergunta. Porque é uma pergunta. Porque a senhora, isso sempre foi uma dúvida em relação à senhora. Você disse que eu sou solidária a quem desmata. E eu disse que você sempre foi solidária aos ambientalistas de forma muito A senhora disse na entrevista ao The Guardian que crítica de ambientalista é elogio. A senhora gosta disso, acha que isso aí prova que a senhora está no caminho certo. O caminho certo seria, então, o desmatamento. Agora, eu queria saber o seguinte, o que se pode esperar do governo Ciro se vocês forem eleitos na área ambiental, com essa sua relação tão conflituosa com o meio ambiente? Não, eu não tenho relação conflituosa com o meio ambiente. Eu poderia dizer que você tem uma relação conflituosa com os produtores rurais. Não tenho não. Né? Você tem sim. Então, o que eu quero dizer ao povo brasileiro é que vocês fiquem muito tranquilos, porque os produtores do Brasil, quando nem se imaginava essa discussão de meio ambiente, Heraldo, era uma discussão muito nova que ainda está na primeira geração discutindo esse assunto. E graças a Deus que com as pesquisas da Embrapa, que nos ajudou muito a aumentar a produtividade, nós, sem imaginar que estamos fazendo bem ao meio ambiente, Gabeira, com toda franqueza, nós deixamos de desmatar 3 tantos do que é desmatado hoje. Por quê? Porque se nós estivéssemos produzindo hoje a mesma quantidade com a tecnologia da década de 70, nós teríamos que desmatar 3 vezes mais a área do Brasil. E, sinceramente, não fizemos isso pensando no desmatamento, porque ninguém nos questionava nessa época. Nessa época ainda, Heraldo, na década de 60, no governo militar, eles exigiam que um produtor rural desmatasse metade da sua propriedade rural na Amazônia para receber o documento. Porque também naquela época ninguém se preocupava com o meio ambiente, era muito mais ocupar para proteger. Então vai lá, desmata metade que o documento é seu. E as pessoas iam, porque o meio ambiente nesse tempo não estava em foco. Então eu quero dizer com isso que a Embrapa, nós somos devedores eternos da Embrapa, porque ela nos ajudou a fazer o bem, não só para a produção de alimentos, balança comercial, exportação. Além de tudo isso, ela nos ajudou, sem nós entendermos e compreendermos, nos ajudou a preservar. Porque nós fizemos uma poupança verde. E se você pegar o que variou da década de 70 até hoje em quantidade de terra, comparando a produtividade, o que nós tiramos de mais milho, mais soja, mais algodão, mais carne do mesmo hectare, foi uma coisa fabulosa e que lá fora
o estrangeiro, os estrangeiros não compreendem o que foi que nós fizemos. É justamente esse gigantismo e esse poder de inovação e tecnologia que fez com que o Brasil fizesse a diferença. Conclusão. Fizemos a mudança do código, 470 votos na Câmara Federal, grande maioria, quase 75 no Senado, não me lembro o número correto, depois não quero ser corrigida pela lupa lá, mas uma boa votação no Senado. E conclusão, o que nós tiramos de tudo isso? Quando nós aprovamos o código, vocês podem pegar todos os meus discursos, eu dizia em verso e prosa, o Brasil preserva 61% dos seus biomas nativos. Aí mudamos o Código Florestal, fizemos o CAR com a concordância do setor agropecuário, país nenhum do mundo produtor rural aceita isso. A declaração do georreferenciamento da minha propriedade rural para que o satélite me encontre e se eu vou cumprir os meus compromissos ou não. Depois disso tudo feito, quase 100% do GEO feito e do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é uma inovação brasileira, com o apoio da ministra Isabela na época e meu como presidente da CNA e ministra da Agricultura, de muito bom grado, que nós não temos nada a esconder. Conclusão? Não é 61% de preservação, é 66%, Gabeira, dito pela Embrapa, satélite de Campinas, que fez todo esse mapeamento. Então, nós fizemos uma surpresa super agradável. Depois do CAR, nós tivemos ampliado a nossa preservação em 66%. E nós temos 30% de produção. E os americanos, o contrário. Eles têm 70% de produção e 26% de preservação. Então, nós somos o contrário dos americanos, que são os nossos concorrentes, é melhor ser citado eles, que é um país tão grande quanto o Brasil. Cristiana, a minha pergunta era sobre essa parte dos bons produtores, exatamente aqueles que preservam e conseguem aumentar a produtividade sem aumentar o desmatamento. A senhora já falou um pouco, mas eu queria saber se há como estabelecer isso como norma para que o Brasil tenha esse respeito nacional em